Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, Daniel, capítulo de número 2, onde nós iremos ler do versículo de número 31 até o versículo de número 35. Daniel 2, do 31 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Podeis assentar. Daniel aqui, irmãos, está interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. Ele, em seu sonho, viu uma estátua. E cada parte da estátua era feita com um tipo diferente de metal, de pedra preciosa. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Mas ele também viu uma pedra que aparecia sem saber de onde ela vinha, porque fora cortada sem auxílio de mãos. Atingia a espada lá nos pés, mas fazia ruir toda a estátua. Daniel está descrevendo o que Nabucodonosor havia visto no sonho. Os versículos subsequentes, não lidos aqui no princípio, trazem a interpretação dessa imagem, desse sonho de Nabucodonosor. Nós temos aqui a história daquela época para frente, a história mundial descrita, tendo como ponto de referência sempre Israel. Aqui há alusão a 4 impérios, debaixo dos quais a nação esteve, a nação de Israel, e estará. São 4 reinos, dirá o profeta Daniel. A cabeça de ouro fino, dirá ele para Nabucodonosor, tratar-se do próprio reino da Babilônia, aquele que estava emergente naquele momento, que tinha levado a nação de Israel em cativeiro. O outro reino, que está representado pelo peito, com os 2 braços de prata, é o reino ou império medo-persa. Como foi a combinação de 2 regiões de poder, a Média e a Pérsia, aparece aqui como o peito de prata e os 2 braços de prata. Em seguida, vem o ventre e as coxas de cobre.
que representa o Império Grego, que começa com Alexandre o Grande. Os soldados de Alexandre usavam escudos de bronze e de cobre. E por isso aqui está representado pelo ventre com as coxas de cobre. As pernas são de ferro, representam o Império Romano, e a ordem histórica é essa. A Babilônia caiu com a vitória do Império Medo-Persa sobre ela. Depois o Império Grego venceu o Persa. Depois o Império Romano ganhou a hegemonia, representado aqui com essas pernas de ferro que salientam dureza, porque o Império Romano foi muito cruel, muito forte, conquistou com muita força os seus inimigos. Portanto, aqui nós temos uma descrição da história mundial subsequente, da história relacionada aos gentios, quer dizer, aos povos, às nações, e relacionada também ao povo de Israel. E os pés, talvez alguém me pergunte, pastor, que tem ferro misturado com lodo, com barro, é o Império Romano representado pelas pernas de ferro, mas numa segunda versão, uma versão ainda a acontecer. A cabeça de ouro já se foi, o peito e os braços de prata também, o ventre, as pernas, as coxas, melhor dizendo, de cobre também, as pernas de ferro, o velho Império Romano também já caiu, mas haverá uma restauração futura do Império Romano, que dará ensejo ao surgimento do governo do anticristo. Notemos que abrange essa última parte, que tem ferro e barro, os pés. Cada pé tem 10 dedos. Ou melhor, cada pé tem 5 dedos. Os 2 pés têm 10 dedos, que representam 10 nações, que vão formar uma confederação de nações naquela região da Europa, do antigo Império Romano, para dar poder à besta, a primeira besta, onde será estabelecido através dela um governo mundial, com o auxílio da segunda besta, que é o falso profeta. Mais adiante diz assim, em Daniel, capítulo de número 2 ainda, a partir do 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É interessante observar que nesta última versão do Império Romano, ainda a se estabelecer, nessa confederação de 10 nações, que entregarão o seu poder à besta, que dessa maneira organizarão um governo mundial do anticristo, há esse duplo material, ferro e barro. São 2 materiais que parecem não se misturar. O ferro é duro, o barro é fragmentado. É uma mistura, irmãos, de autoritarismo do ferro com um elemento democrático do barro. O governo democrático é tido como um governo fragmentado, porque ele se dilui no voto, na reeleição, nos mandatos, na participação popular. Dessa maneira, não havendo, também se garante o Estado de Direito concorrentemente,
a concentração de poder. Até porque o Estado democrático moderno estabelece uma separação entre os poderes para controle recíproco. O barro, o lodo aqui representa o elemento democrático, o elemento jurídico, o elemento equilibrado. Mas o ferro representa o elemento autoritário e forte. Nós estamos vendo isso daqui se formar nos dias de hoje. Nós estamos vendo uma democracia totalitária se formando. Nós estamos vendo pessoas simples sendo perseguidas, maltratadas, injustiçadas, em nome da democracia. Mas é uma mistura de ferro e de barro, porque os que são aliados às ideologias hegemônicas têm os seus direitos garantidos, têm a oportunidade de criticar livremente, de participar normalmente. Para eles, a situação é como a do barro, mas para aqueles que antagonizam ideologias que estão hegemônicas agora, se lhes sonegam as garantias, os direitos, a voz. Esses são esmagados pela censura, essa mistura do ferro com o lodo. Nós estamos vendo surgir, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Enquanto se fala no plano internacional em democracia, nós ouvimos falar de cristãos que não podem mais pregar contra a sodomia em certos lugares, senão serão presos. Nós vimos durante o período da Covid, como em nome da segurança, pessoas foram tratadas com arbitrariedade. Nós estamos vendo uma censura se desenvolver fortemente para quem tem uma determinada visão de mundo, para os que têm a visão que concorda com o que está a surgir, a esses se garante toda a proteção, uma mistura de ferro e de lodo, e de barro. Nós temos aqui uma descrição, portanto, da história mundial, em função, como disse eu, da nação de Israel, mas nós temos aqui todo um futuro profetizado. Esse período é chamado na Bíblia de tempo dos gentios, porque a nação de Israel, ao longo destes 4 impérios e da sua última versão, a nação de Israel nunca mais terá aquela independência que teve. Só vai ter quando Jesus Cristo voltar para libertar essa nação do jugo do anticristo. A nação de Israel esteve sob cativeiro babilônio, esteve sob o domínio dos persas, sob o domínio dos gregos, que inclusive, num determinado período, foi extremamente cruel com o povo de Israel. Depois vieram os romanos, diante do que eles haviam padecido sob os gregos, os romanos pareciam para eles uma libertação. Mas no ano 70, os romanos esmagaram Jerusalém e a nação de Israel sofreu dispersão e violência do Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Esse último império, essa última versão do Império Romano, ainda se estabelecendo e futura, também estará em tensão com a nação de Israel. Note que sob domínio romano, domínio grego, eles tiveram uma certa independência. Na época dos romanos, eles tinham um rei, que era Herodes, que não era um judeu, mas era de um povo que vinha do irmão de Jacó, do qual veio a nação de Israel, de um povo mais próximo. Foi colocado lá pelos romanos. Os judeus não gostavam daquele rei, mas ele tinha uma relativa autonomia, mas até o ponto que o Império Romano não desgostasse. Se nós observarmos agora, o povo judeu
não está em todo o território correspondente à terra prometida. Quando eles são atacados e se defendem, eles sofrem sanções no plano internacional. Um tribunal penal internacional decidiu, inclusive, pela punição do primeiro-ministro de Israel por se defender, colocando-o ao nível do líder do grupo terrorista Hamas. Mesmo a Constituição de Israel, em 1948, veio por um favor da ONU, que deu aquele território, dividiu entre Israel e os que se chamam lá de palestinos. E nós vemos que a nação, portanto, ela está limitada. Ela precisa do apoio americano para se defender. Ela está ainda sem a sua plena autonomia. De lá, de Daniel para cá, a nação de Israel vem assim. Ficou sobre os 4 impérios iniciais. O povo foi disperso. Foram perseguidos durante as cruzadas contra os muçulmanos, mas as aldeias dos judeus eram também atacadas. Foram perseguidos pela Inquisição, notadamente a Inquisição espanhola. Foram perseguidos pelos fascistas, nazistas, comunistas, pela Igreja Católica. Depois da Segunda Guerra, se constituíram como Estado por uma decisão da ONU e estão sempre sendo vigiados, impedidos de se defender corretamente ou, em o fazendo, recebendo sanções. Esse tempo, desde a Babilônia para cá, é chamado na Bíblia, lá no Apocalipse, de tempo dos gentios. A Bíblia diz que a cidade santa será pisada até que se complete o tempo dos gentios, o tempo dos povos. Nós temos, portanto, uma extensão de tempo que recebe uma denominação, chamado o tempo dos gentios, o tempo dos povos. E é interessante, meus irmãos, observar que não há nenhuma alusão aqui à igreja. Nenhuma alusão à igreja. Os profetas do Velho Testamento, daqui a pouco nós iremos falar melhor, porque eles não foram claros quanto ao surgimento da igreja. As profecias se dirigem às nações e se dirigem a Israel. Falam sobre a situação mundial a partir dessa classificação dicotômica, bipolar, que é exatamente entre as nações de um lado e Israel do outro. Observe que aqui Daniel vê aquilo que Nabucodonosor viu, ou melhor, ele tem a revelação daquilo que Nabucodonosor viu, uma estátua. A visão era gloriosa, mas lá em Daniel capítulo 7, é o próprio Daniel que vai ter uma visão desses 4 reinos. Mas ele não os verá nesta forma belíssima de uma estátua cheia de metais preciosos. A visão dele desses 4 reinos, e nessa visão que o próprio Daniel tem, alguma coisa mais é revelada além do que está aqui. Daniel vê 4 animais esquisitos, com combinações esquisitas. A representação é caracterizada não como esta, por beleza, como de uma estátua de metais preciosos, mas como a feiura de animais grotescos e exóticos. Por que que há essa dupla profecia sobre a mesma coisa? Para mostrar que, do ponto de vista de Nabucodonosor, esses reinos foram vistos como coisa poderosa. Ele, o rei Nabucodonosor, era um homem imperialista, gostava da grandeza. Segundo os seus valores imperialistas, ele viu os 4 reinos representados nessa beleza de uma estátua com metais preciosos. Mas a visão de Daniel é a visão do ponto de vista de Israel, é a visão do ponto de vista de Deus. Deus não vê uma representação gloriosa nesses 4 reinos. Deus vê
esses reinos como animais ferozes. Deus vê estes impérios como grotescos. Entendamos, irmãos, o tempo dos gentios, que começa com o cativeiro babilônico. A nação de Israel foi escolhida por Deus no princípio. Deus disse que ela seria uma nação separada das outras, uma nação com a qual Deus estabeleceria uma aliança, por uma promessa que fizera ao ancestral da nação, Abraão, e reiterara aos descendentes, Isaque e Jacó. Essa nação foi separada, recebeu a lei de Deus, recebeu orientações sobre como deveria se estruturar, recebeu uma terra que não lhe foi dada pelos homens, mas por Deus. Eles a conquistaram porque Deus lhes deu força para fazê-lo. Deus queria governá-los de maneira profética, através de seus juízes. Mas a nação quis um rei, pediu a Deus um rei, como os outros povos tinham. Deus se desagradou desta vontade daquela nação escolhida e separada de se assemelhar às outras, tendo um rei, em vez de confiar no Senhor, mas deu um rei, conforme o coração do povo, que foi Saul, que foi uma tragédia. Por sua transgressão, o povo sucumbiu diante dos filisteus, mas Deus estabeleceu depois um homem segundo o seu coração, que foi Davi. E através do trono de Davi, o reino de Deus estava na terra. Deus reinava em Israel, Deus reinava sobre o seu povo. Aliás, ele reinava mesmo antes de Davi, através de Moisés, que liderou o povo, através de Josué, através dos juízes, mesmo através de Saul, que ele deu ao povo com insatisfação. E agora estava regendo o povo através de Davi. E Deus prometeu que nunca o povo deixaria de ter alguém da descendência de Davi, que o trono estava reservado à descendência de Davi. Salomão, filho de Davi, fez muitas coisas erradas. Seu filho Roboão foi no mesmo caminho, a nação se dividiu em duas. E os descendentes de Davi ficaram apenas com Judá e Benjamim, as outras 10 tribos com reis que estavam longe de estarem também comprometidos com Deus. Mas enquanto houve um descendente de Davi no trono, Deus estava encaminhando a nação, governando a nação, mesmo quando houve quem quisesse fazer desaparecer a linhagem de Davi, Deus preservava de maneira sobrenatural por meio de livramentos. Mas quando o povo foi levado para a Babilônia, irmãos, não havia mais um lugar para a nação de Israel. Não havia mais a presença do povo na terra prometida. Não havia mais um rei da linhagem de Davi. E na linguagem bíblica, é como se nesse momento o reino de Deus que estava na terra, em Israel, em Jerusalém, no trono de Davi, agora estivesse sediado nos céus. A partir desse momento se começa a falar de Deus como Deus do céu. Veja, por exemplo, Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Lá em Daniel 2,44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Se você for olhar lá em Esdras, foi na época que o povo, com a autorização dos persas, voltou para o seu lugar para reconstruir a cidade. Lá em Esdras, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo 1, verso 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. É somente a partir do cativeiro babilônico que essa expressão passa a aparecer e se repetir, o Deus do céu. O reino agora está no céu. Dos evangelistas, os 4
que escreveram os 4 evangelhos, Mateus, que escreveu para os judeus, é o que usa a expressão reino dos céus. Os outros falam reino de Deus. Mas Mateus falou em reino dos céus. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quem é o reino dos céus? Na verdade é uma pessoa, era Jesus, um descendente de Davi, que estava vindo. Se Jesus era o rei designado por Deus, então, na medida em que ele estava vindo o reino dos céus. Jesus estava oferecendo à nação de Israel, se ela o recebesse, a transferência novamente do reino dos céus para a terra. O reino dos céus estaria chegando novamente à terra. Meus irmãos, alguém pergunta: Deus já sabia que a nação de Israel ia rejeitar a Cristo? Claro. Nós temos as profecias messiânicas, como a de Isaías, que fala que Jesus seria rejeitado por seu povo e crucificado. Mas Jesus ofereceu com sinceridade o reino a Israel. Se a nação o tivesse acolhido, ele teria sido crucificado pelos gentios, como de fato foi, embora tivesse acontecido pelos judeus o terem entregado aos gentios. Mas ele teria sido crucificado, morreria pelos nossos pecados, não teria igreja na história, se estabeleceria logo em seguida, pela sua ressurreição, o milênio. Ele estava oferecendo, embora soubesse que a nação ia rejeitar, mas estava oferecendo com sinceridade o reino, a nação de Israel, a vinda do reino que estava nos céus novamente para a terra. Mas o povo de Israel o rejeitou. E por isso o reino estabelecido na terra para Israel está protelado, está adiado para o futuro, para a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, a terra, quando virá para libertar os judeus do anticristo, e aí sim estabelecerá sobre a terra o seu reino milenar. Mas Jesus ofereceu com sinceridade. Por isso que as profecias do Velho Testamento sobre a vinda de Jesus eram obscuras. Elas falavam que ele vinha para sofrer, falavam que ele vinha para reinar, e não falavam muito sobre a ressurreição. Você tinha que fazer deduções, mas era como se fosse uma vinda só. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É o nascimento de Jesus, é a encarnação. Aí diz: o governo está sobre os seus ombros, já falando como se fosse o milênio. Por que Deus falou dessa maneira obscura e só depois dividiu que aquilo ali eram 2 vindas? Para que a nação de Israel não dissesse: nós vamos rejeitar Jesus, porque é isso que temos que fazer, é só na segunda vinda dele em glória que vai estabelecer o seu reino. Deus deixou a obscuridade, irmãos, para que ele pudesse oferecer à nação com sinceridade o reino, para que ela pudesse receber o reino. Mas a nação rejeitou a Cristo. E aí veio uma clarificação da revelação para mostrar que aquelas profecias faziam distinção entre 2 vindas, uma em que o Messias morreria e a outra em que ele estabeleceria sobre a terra o seu reino milenar. E por isso também que o Velho Testamento não falava sobre a igreja, porque a igreja aparece, porque a nação de Israel rejeita o Messias. No plano de Deus, a igreja estava pensada, claro, Deus sabia que a nação ia rejeitar. Mas se Deus falasse ostensivamente sobre a igreja, a nação de Israel ia dizer: não, foi Deus que não nos quis estabelecer um outro povo. E, portanto, para que isso não acontecesse, Deus não falou claramente sobre a igreja. As profecias eram sobre as nações e sobre Israel. O reino foi oferecido sinceramente a Israel, a nação rejeitou a Cristo. O reino milenar foi adiado e surgiu um povo que não estava contemplado explicitamente nas profecias, a igreja. A Bíblia Sagrada mostra, irmãos, que a igreja era um mistério no Velho Testamento, mas que agora foi revelado. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, a Bíblia diz o seguinte, do verso 4 até o 10. Por isso, quando ledes, podeis perceber, aliás 3, Efésios 3, do 4 ao 10.
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Note, Paulo diz: quando vocês me leem, percebem que eu conheço um mistério que estava oculto, mas que agora se revelou aos santos apóstolos e profetas. O mistério é que Deus quer fazer um povo com judeus e gentios, um povo em Cristo, uma comunidade, um corpo, cujo cabeça é Jesus, é a igreja. Meus irmãos, a igreja nem se confunde com as nações e nem se confunde com Israel. Tem uma passagem da Bíblia que diz que nós não devemos servir de tropeço nem aos judeus, nem à igreja, nem aos gentios. 3 grupos distintos, 2 já eram conhecidos nas profecias do Velho Testamento: os gentios, as nações e os judeus. Mas a igreja é um terceiro grupo, é uma novidade. Quando alguém dentre os gentios ou dentre os judeus se converte, na igreja ele não é mais judeu nem gentio. A sua identidade agora é outra. A Bíblia diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. A igreja é um povo constituído à parte de Israel e das nações. Por isso que no verso 9 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. O que é esta multiforme sabedoria de Deus que vai ser manifesta a principados e potestades? A multiforme sabedoria de Deus, irmãos, é o desígnio que Deus tem diferentemente para as nações, para Israel e para a igreja. Deus tem uma vocação, Deus tem um plano, Deus tem uma missão, Deus tem papéis distintos, inclusive nas profecias, para as nações, para Israel e para a igreja. Deus quer manifestar a multiforme sabedoria dele. O plano dele é diferente para cada grupo, o papel e a vocação distinta para cada um desses grupos. Em Efésios capítulo de número 2, nós temos mais uma vez alusão a esse mistério. Veja aí o verso 1. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios. Note, ele não considera mais os de Éfeso que se converteram como permanecendo gentios, como sendo das nações. Vocês eram gentios, éreis gentios. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis, vocês eram dos povos, gentios, na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Aí ele segue no versículo de número 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, quer dizer, gentios que se converteram e judeus que se converteram, de ambos os povos fez um. Agora tem um terceiro povo, constituído por pessoas que originariamente vieram dos judeus e dos gentios, mas agora são identificados nesse novo povo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. No verso de número 19 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é um povo que não foi claramente previsto no Velho Testamento.
Ela é o mistério que agora se revelou. A igreja representa um terceiro desígnio de Deus. As profecias que nós lemos lá em Daniel falavam das nações, falava de Israel, mas a igreja é um povo distinto, é um povo separado. Judeus e gentios convertidos são integrados numa comunhão mística com Cristo, unidos em Cristo, e têm um papel no mundo distinto do papel atribuído às nações e do papel atribuído a Israel. Por isso, irmãos, que a igreja vai sair da terra pelo arrebatamento. Por isso que nós não vamos estar aqui na grande tribulação e Jesus vai voltar em glória e nós vamos estar aqui junto com nações e junto com Israel. A igreja vai ser retirada daqui invisivelmente. De certa maneira, o sumiço da igreja é um evento histórico, mas o arrebatamento da igreja não, porque ninguém vai presenciar. Ninguém vai testemunhar. Será num abrir e fechar de olhos. Eles vão testemunhar um desaparecimento. Os gentios, os romanos, os incrédulos testemunharam o sepulcro vazio. Mas Jesus apareceu a crentes. O evento só foi histórico para os crentes, para os incrédulos apenas um túmulo vazio. A igreja vai sair daqui, irmãos, de uma maneira que ninguém vai presenciar e testemunhar. Será de uma forma misteriosa que ela vai sair daqui. O arrebatamento da igreja também não aparecia lá nas escrituras do Velho Testamento, não tinha clareza quanto a isso, porque diz respeito ao povo que era um mistério. O arrebatamento também era, portanto, um mistério. Veja aí em Efésios capítulo de número 5, Efésios 5, versículos de números 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O encontro de Jesus com a sua igreja será um mistério. Tanto porque será invisível, como um mistério porque desconhecido nas escrituras do Velho Testamento. Paulo, quando vai falar do arrebatamento, ele não remete aos profetas do Velho Testamento, ele remete às palavras de Jesus em João 14. Quando Jesus disse, vou preparar-vos lugar, depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo diz, dizemos pela palavra do Senhor, que a trombeta soará, e o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Este corpo mortal ganhará imortalidade. Para os que estiverem vivos não terão que morrer, serão transformados em vidas, e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor, Ele nos tirará daqui. O arrebatamento era tão desconhecido no Velho Testamento, que o Velho Testamento fala de ressurreição. No final da grande tribulação, os mártires da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, vão ressuscitar. Ressurreição não é coisa desconhecida no Velho Testamento, mas o arrebatamento era desconhecido. O arrebatamento não terá só ressurreição, pessoas em vida. Os crentes que estiverem vivos no momento do arrebatamento, sem que morram, serão transformados. Paulo diz que isto também era um mistério desconhecido. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível, o corpo, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A qualquer momento, não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento, ninguém sabe o dia nem a hora, de uma maneira rápida, não captada pelo tempo humano, Jesus aparecerá nas nuvens, os que morreram em Cristo ressuscitarão, nós seremos transformados e arrebatados num átomo de tempo, num abrir e fechar de olhos, seremos levados daqui, sem que o mundo perceba, nós veremos a Cristo, mas o mundo não verá, o mundo não assistirá, será rápido, noutra dimensão temporal, seremos levados daqui. E então é que este último reino, que já começa a se formar, se consolidará na confederação de 10 nações para designar a besta para um governo mundial. Este último reino, esta última versão do Império Romano, com metade lodo, ou barro, e metade ferro. Mas nós estamos aqui, irmãos, como um terceiro povo. Nós não somos as nações, nós não somos Israel, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja, meus irmãos, é um povo celestial. Pedro diz: vocês são nação adquirida, reino sacerdotal, povo comprado. Vocês são separados. Neste mundo aqui, nós não temos a nossa terra. A igreja é um povo celestial. Aqui nós somos forasteiros e peregrinos. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na primeira epístola de Pedro. Essa é a mensagem do anabatismo. Veja aí o que diz a Escritura na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 11. Diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós somos um povo aqui, peregrino e forasteiro. Nós não somos as nações, somos um povo tirado dentre as nações para formar uma comunidade cujo lugar próprio é o céu. Nós somos a agência do céu na terra. O nosso lugar é a cidade santa, a nova Jerusalém celestial. E por isso, irmãos, é que nós não entramos em movimentações bélicas, em campanhas militares. Nós entendemos que nossa luta, como diz a Bíblia em Efésios, não é contra carne nem sangue. É uma luta espiritual contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós não entramos em lutas físicas, adotamos a não resistência, damos lugar à ira de Deus, Ele julgará. Aqui o nosso papel é ser portador da mensagem da graça. A nação de Israel no Velho Testamento foi instrumento de juízo de Deus contra os povos ímpios, como quando ela entrou na terra prometida e os destruiu. Os povos deste mundo foram instrumentos para juízo de Deus contra a nação de Israel. Mas a igreja não é instrumento do juízo de Deus, ela é instrumento da graça. Ela anuncia o evangelho. Por isso a Bíblia diz: não resistais ao homem mau, mas dai lugar à ira de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Veja o que segue aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, onde falou que nós éramos peregrinos e forasteiros. Versículos de números 19, 20 e 21. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque
Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Note, porque para isto sois chamados, ou seja, essa é a vocação de vocês, é a condição da igreja, é o papel da igreja, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual, versículo 22, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. As nações têm papéis bélicos, mas a igreja leva a mensagem da graça. Portanto, nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso, nós não resistimos, mas glorificamos a Deus no meio das aflições e das perseguições. A igreja, irmãos, como disse eu, é um povo celestial. Lá em Filipenses, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 18. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, quer dizer, da renúncia, do preço a se pagar por seguir a Jesus, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, o Deus deles é a autossatisfação, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Ele está falando de pessoas do nosso meio, mas que não querem a cruz, porque o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão, porque a glória é terrena, só pensam em coisas terrenas. Satanás tentou Jesus dizendo: eu te darei todos os reinos da terra, porque me foram entregues, se prostrado me adorares. Ou seja, ele ofereceu glória a Jesus. Mas Jesus disse ao Senhor Deus: adorarás, e só a Ele prestarás culto. Segue aí o versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Em Hebreus, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 3, verso 1, por isso, irmãos santos, ou seja, separados, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus quando alguém neste mundo que chega ao poder não é um perseguidor. Eu acredito que a nação de Israel louvou a Deus quando caiu a Babilônia e os persas apareceram sendo melhores. Acredito que eles se alegraram quando o Império Romano chegou, depois de eles terem sido muito afligidos pelo Império Grego. Depois o Império Romano, que inicialmente não foi tão ruim com a nação, tornou-se extremamente cruel com ela. Mas nós devemos entender que, apesar de podermos ter alívios temporários, a história marcha na direção do anticristo. E é por isso que a igreja não tem um projeto de poder, ou um projeto com o poder. Porque a igreja, irmãos, não pode se engajar nesse processo que caminha inevitavelmente nessa direção. Nós vemos, por exemplo, que depois da Segunda Grande Guerra, devido a tudo que fizeram aos judeus, a ONU lhes permitiu se constituir como Estado. Foi um alívio para eles, temporariamente. Hoje a ONU é quem mais os recrimina. Eu estava admirado, porque sempre que a nação de Israel se defende, os outros países vêm contra ela, na Europa.
E eu estava admirado que França, Alemanha estavam solidários com a nação de Israel. Mas estavam porque entre os inimigos de Israel estava o Irã, que está associado à Rússia, que é a maior ameaça para a Europa no momento. Então veio um instante de alívio. Mas já agora o Tribunal Penal Internacional condena o primeiro-ministro de Israel. Há alívios temporais, mas a história vai marchando naquela direção. Hitler parecia ser o anticristo. Ele queria restaurar, tanto ele como Mussolini, o Império Romano. Eles tinham essa ideia de restaurar o antigo Império Romano, fazer um império de 1000 anos. Eles, mais particularmente Hitler, era antissemita, perseguiu o povo de Israel. Winston Churchill, da Inglaterra, era um conservador, primeiro-ministro da Inglaterra. Mas depois que venceram a Alemanha, foi Churchill que disse: agora vamos unir a Europa e fazer uma Europa única. Foi ele que deu essa sugestão. Ou seja, embora ele tivesse retardado uma coisa que poderia ser a restauração do Império Romano, imediatamente ele já estava sugerindo uma nova formação daquela região da Europa. E esse projeto se encaminhou, e o mercado comum europeu surgiu com o Tratado de Roma em 1957. Veja como é curioso, o Tratado de Roma foi celebrado em Roma. E ali surgiu o mercado comum europeu, que depois virou a União Europeia. Em 1992 passou a haver um passaporte único para toda a Europa. O euro, moeda única, surgiu em 2002. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo um Churchill cooperou com aquilo ali, sem querer, sendo um conservador. Nós devemos agradecer a Deus pela vida de um homem como este, que retardou o processo, porque venceu o nazismo com os aliados. Mas o processo continua, inclusive podendo participar por ele. Nós louvamos a Deus pela vitória do Trump lá nos Estados Unidos, tem uma expectativa muito boa. Mas a moeda digital ganhou força e nós sabemos que vai servir ao anticristo. Eu não estou dizendo que ele é culpado por isso, mas eu estou dizendo, independente de quem governa, o processo está andando, ainda que seja só pela tecnologia, para favorecer este governo vindouro. Durante o período do governo Bolsonaro, tivemos elementos conservadores que agradecemos a Deus. E eu oro pela vida dele continuamente. Mas o Pix que surge, por exemplo, não vou dizer que está certo ou errado, é uma tecnologia, mas é uma tecnologia que é criada e que vai amanhã servir a um sistema de crédito mundial facilitado, onde ninguém vai comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. O que eu estou dizendo é que esse processo anda. Fulton Sheen, que era um católico, um sacerdote católico, ele escreveu um livro durante a Segunda Guerra intitulado Filosofias em Luta, onde ele dizia: eu temo que os aliados vençam Hitler militarmente, mas percam dele ideologicamente. E ele constatou depois da guerra que foi o que aconteceu. Veja só, lá na Alemanha, os dois pensadores influentes eram Heidegger e Nietzsche. Eram os dois filósofos que deram fomento ao nazismo do ponto de vista da filosofia. Depois da Segunda Guerra, os maiores filósofos franceses ou eram discípulos de Heidegger ou de Nietzsche, Deleuze, Derrida e Michel Foucault. Lá nos Estados Unidos, o grande filósofo Richard Hurt é devedor de Heidegger e popularizou lá o pensamento de Marcuse, que era da escola de Frankfurt. Embora vencessem militarmente, a ideologia transbordou para o outro lado. Durante o início da União Soviética, a União Soviética legalizou o aborto, disse que a proibição do aborto era coisa de família patriarcal. Mas depois Stalin recuou quanto ao aborto e tornou mais difícil de ele acontecer. Sua influência na legislação foi de dificultar o aborto, porque ele viu que aquilo ali trazia prejuízo às famílias na Rússia.
e prejuízo para a nação, não pensando no pequenino, mas pensando na nação como um todo. Ele refreou a legislação abortista. E os Estados Unidos avançou na década de 70 pela sua Suprema Corte para ampliar a possibilidade do aborto. Quando eu era adolescente, eu via os Estados Unidos combatendo as drogas, porque uma organização de esquerda, de orientação marxista, lá na Colômbia, dizia que ia debilitar os Estados Unidos, viciando seus jovens em drogas, e levavam drogas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou na Colômbia e acabou com a força dessa organização. E hoje os Estados americanos estão legalizando as drogas. Na época em que havia a cortina de ferro, os países comunistas ateus, a Europa se dizia cristã. Ainda havia frequência nos cultos, porque ela via o cristianismo como um baluarte contra o comunismo. Acabou a União Soviética, caiu o muro de Berlim, e o que aconteceu foi que a Europa ficou ateia, e os templos ficaram vazios. Então nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos eufóricos demais. Oremos pelos alívios, trabalhemos para combater o que está errado, porque o mundo está numa balança de equilíbrio. Quando o lado de lá no erro está forte, vamos amparar o lado de cá com os nossos comentários. Mas não vamos nos envolver nesse processo de maneira a comprometer a nossa identidade como igreja. Nossa manifestação é profética. Nós falamos como profetas. Nós não estamos lá dentro de uma estrutura de poder, buscando um projeto de poder. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. Nós vamos para ser mártires, nós vamos para pregar contra o erro e deixar que as consequências venham, embora estejamos orando a Deus para que nos proteja. É claro que eu não quero que governantes de esquerda ganhem, eu oro para que isso não aconteça, mas eu não me comprometo com a onda que vai do outro lado, de maneira que esse compromisso tire a minha identidade como igreja, como comunidade celestial. Em João 18:36, Jesus disse: o meu reino não é daqui. Agora, interessante que ele disse agora. O meu reino agora não é daqui. Ele queria dizer que um dia vai ser daqui. Quando ele vier em glória para estabelecer o seu reino, aí ele vai ser daqui, aí eu vou reinar com ele. Aí dentro da estrutura do seu reino, eu quero ter o privilégio de sentar ao lado do meu Senhor e Salvador. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, ele disse, os meus servos pelejariam, os meus servos iam lutar belicamente para que eu não fosse entregue. Mas agora, o meu reino não é daqui. A Bíblia fala da falsa igreja como uma igreja que se orquestra tanto com este mundo, que ela é tida como se prostituindo com os reinos da terra. Lá em Apocalipse, capítulo de número 17, a Bíblia fala da grande Babilônia. A chama de prostituta e de uma cidade, Babilônia. São as duas coisas usadas para falar da igreja também. A igreja é comparada à cidade, Jerusalém, celestial, e a igreja é a noiva de Cristo, a virgem pura, e que espera o seu noivo. A falsa igreja não é Jerusalém, é Babilônia. Não é a virgem pura, a noiva, é a prostituta. E diz aí Apocalipse 17, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Mais adiante vai dizer que essas muitas águas são línguas, povos, tribos e nações, notadamente a igreja romana, irmãos. Os irmãos vão ver que é a igreja católica. Diz aí no verso 2, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Uma igreja que se prostitui, que faz alianças, que perde a sua identidade celestial, porque
faz alianças com os reinos terrestres. Lá no verso 5 diz assim: na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Se ela é mãe, é porque tem outras que fazem. É porque outras também praticam. Ela foi a mãe, ela começou isso. Mas existem outras igrejas também que fazem isso. No verso 6 diz: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Nós sabemos de como a igreja romana, ao longo da Idade Média, matou e perseguiu crentes, maximamente anabatistas, e o fará ainda. E para saber-se que é ela mesma, veja o que a Escritura diz no versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria: as 7 cabeças dessa mulher são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ora, Roma é chamada a cidade das 7 colinas, porque está edificada sobre 7 montes. Essa igreja, ela é universal, está em todas as línguas, tribos e nações, mas ela está assentada em Roma, é o catolicismo romano. Nós não devemos seguir os erros do catolicismo, nem quanto a outras coisas, nem quanto a isso. Alguém diz: pastor, se é assim, como a igreja deve participar? A igreja participa, irmãos, como um povo espiritual. A igreja participa da luta na terra de maneira profética. Eu não estou dizendo que a igreja é para ser passiva aqui, nunca disse isso. A igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja está aqui para confrontar, irmãos, o pecado e as autoridades que patrocinam o pecado. A igreja oferece resistência, mas de forma espiritual. Lá, a Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aliás, segunda carta aos Tessalonicenses 2, versículo de número 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça, o espírito do anticristo opera no mundo, só há um que resiste, é o povo de Deus, é a igreja, até que seja arrebatada daqui. Nós estamos aqui para resistir. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que resiste. Não é a igreja passiva, é a igreja que vai estar aqui resistindo ao espírito do anticristo, resistindo de uma forma corajosa e profética, porque somos sal da terra, porque somos luz do mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 10, a Bíblia mostra que nós temos a nossa forma própria de lutar. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meus irmãos, eu lhes pergunto, democracia é uma coisa recente. Na época do Império Romano, será que a igreja, que não tinha nenhuma participação em processos de poder, ela não influenciou o mundo? Claro que influenciou. Ela influenciou dessa forma espiritual. Independentemente de qual seja a forma de governo, a nossa resistência profética faz a diferença. O Império Romano massacrou cristãos e cristãos, mas chegou o dia em que o imperador pagão Juliano morreu dizendo: tu venceste Galileu, porque ele fez de tudo para impedir o crescimento do cristianismo, mas ele não conseguiu. Morreu dizendo: venceste Galileu. Lá em Jerusalém, a igreja foi atacada pelas autoridades, mas caía na simpatia de todo o povo. E as autoridades disseram: vocês encheram Jerusalém com essa vossa doutrina. Meus irmãos, onde a igreja chega sendo igreja,
ela faz mais estardalhaço do que de qualquer outra forma. Paulo chegou em Éfeso pregando contra a idolatria. A cidade toda vivia em função do culto da deusa Diana. Os artífices viviam daquilo, a economia da cidade vivia daquilo. Quase os discípulos são linchados em praça pública. Mas na história mais adiante, Éfeso virou uma cidade cristã, até ser vencida por outros inimigos que vieram mais adiante ainda. Nós, irmãos, percebemos que as pessoas, quando os apóstolos chegavam, diziam: aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, uma igreja corajosa, uma igreja que confronta, uma igreja que manifesta a multiforme sabedoria de Deus a principados e potestades, uma igreja que fala com coragem, como Paulo diante de Agripa, diante de Félix, diante de Festo, uma igreja, irmãos, profética. É que é importante no presente tempo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Lá em 2 Timóteo, veja o que Paulo diz, 2 Timóteo 2:3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado de Cristo não mata não, ele sofre as aflições. Agora veja aí o que segue, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Tem uma forma de a igreja militar legítima. Nossa forma de militar legítima não é guerreando contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, é derrubando os argumentos com armas poderosas em Deus, é derrubando a altivez, é derrubando a ideologia carnal, é dando testemunho perante os homens e as autoridades, é pregando o evangelho com coragem e mostrando, irmãos, que o pecado é pecado e que Deus não muda. É isso que a igreja tem que ser. Essa igreja causou um estardalhaço lá em Jerusalém. As autoridades entraram em parafuso, apedrejaram Estevão. Depois aquele que os sacerdotes enviaram para perseguir, se converte no meio do caminho. Saulo de Tarso. E meus irmãos, a obra ali prossegue. Eles ficam apavorados porque quando os cristãos diziam que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que os velhos sacrifícios eram só símbolos disso, eles estavam tornando os ofícios no templo desnecessários e toda a cultura girava em torno do templo. Lá em Éfeso eu disse de como eles abalaram lá. Ao longo do livro de Atos, o Império Romano não se incomodou tanto com os cristãos, às vezes até protegeu da fúria dos judeus. Mas mais adiante, eles começam a descobrir que a mensagem cristã perturba também o império. E aí começam as execuções, as perseguições, e começam também as arquibancadas a se comoverem, vendo cristãos morrendo, cantando, louvando a Deus, não correndo das feras, mas chamando-as para lhes atacar, para que possam se unir a Cristo pela morte. Ali estava, irmãos, o poder revolucionário da fé cristã. Justino de Roma, que foi um pai da igreja, um apologeta e também um mártir. Ele se converteu quando ele estava vendo um cristão sendo executado como espetáculo. E ele pensou consigo: minha filosofia não me dá essa coragem. Ele refletiu e converteu-se à fé cristã. Nós estamos às vésperas, irmãos, de ver o último império, a última versão do Império Romano. Paul Henry Speck, que foi o primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU, o primeiro presidente do Parlamento Europeu e ex-secretário da OTAN, disse o seguinte: não necessitamos de outro comitê, já temos em demasia. O que queremos é um homem de suficiente importância para manter a lealdade de todas as pessoas e para sairmos do labirinto econômico em que estamos afundando.
envie-nos tal homem, seja Deus ou o diabo, e o receberemos. O cenário caminha nessa direção, mas nós vamos ser arrebatados antes. Quando a igreja for arrebatada, a última parte da história virá. O anticristo surgirá. As nações que formam o Império Romano darão o poder concentrado à primeira besta. Todos se levantarão contra Israel. Demônios vão ajuntar os povos contra Israel. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 16, versículo de número 14. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16 diz: e os congregaram do lugar que em hebreu se chama Armagedon. Depois da igreja ser arrebatada, o diabo e seus demônios não terão a igreja aqui para perseguir. O ódio que eles têm contra Deus vai todo se direcionar para o povo judeu que Deus escolheu para ser seu povo terreno. Os povos vão se ajuntar contra a nação de Israel. Mas lá, irmãos, na visão de Daniel, depois de falar da estátua em todos os reinos, diz que apareceu uma pedra, como se fora cortada, sem mãos, e ela acertou nos pés da estátua, no último reino, no Império Romano em sua versão final, mas quando atingiu lá, a estátua toda foi caindo. Sabe para quê, irmãos? Para dizer que Jesus não vem derrubar um reino para levantar outro que existe aqui. Ele vem para estabelecer o seu. Ele não vai aproveitar nada. A estátua vai cair por terra. Todos os modelos, modelo persa, modelo romano, modelo grego, modelo da Babilônia, vai cair tudo. E a Bíblia diz que aquela pedra vai crescer, virar um monte e vai encher toda a terra. É o reino de Cristo. Quando a nação de Israel estiver lá cercada pelos povos, naquele momento, irmãos, o leão da tribo de Judá, o verbo de Deus, virá o libertador de Sião, virá o libertador de Israel, para destruir os inimigos, para estabelecer o seu reino. A besta, o anticristo tão poderoso, aparentemente, meus irmãos, levando aquela guerra numa conflagração mundial, a Bíblia diz: Jesus vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Aleluia, com o sopro da sua boca. Aleluia! Nós estamos vendo aqui no Brasil um que parece que tem o espírito do anticristo para perseguir todo mundo, para achar que ele é como se fosse um Deus, e estas pessoas parecem fortes, elas se acham fortes, mas eu quero dizer uma coisa: este poder terreno vai cair só com o sopro de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus virá em Apocalipse 19. Veja o que a Bíblia diz aí sobre esta vinda de Jesus, a partir do versículo de número 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. É Jesus, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Quem são?
somos nós, é a igreja. Diz aí: seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A Bíblia diz um pouco atrás que o linho fino, branco e puro é as obras, as justiças dos santos que foram arrebatados. Meus irmãos, Jesus vai voltar e a cavalaria vai junto, e a igreja vai junto. O rei virá e nós viremos para reinar com ele. E diz aí no verso de número 15: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. A vocação que Deus nos destinou, irmãos, no momento parece pobre. Os judeus têm direito a uma terra que nós não temos. Os reinos deste mundo têm as suas coroas e suas glórias, nós não temos. Nós somos só peregrinos, forasteiros, andarilhos. Parece que nós não temos nada. E tem crente aí, irmãos, que perde a visão espiritual e começa a se lamentar: ah, eu vejo tanta gente forte e poderosa, e eu aqui não tenho nada. Meu irmão, é porque a nossa cidade é celestial, é porque a terra de Canaã é pouco para nós, é porque a coroa de qualquer reino terrestre é pouco para nós. Nossa cidade é Jerusalém celeste, e nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Agora é hora de dar vida por ele, se necessário for. Agora é a hora de ser corajoso. Agora é a hora de fazer a terra estremecer. Agora é a hora de chegar diante dos poderosos e dizer: assim diz o Senhor. E se nos matarem, nós vamos cantar. Se eles quiserem ver espetáculo de crente correndo, vão ver alguma coisa diferente, vão ver crente louvando. Se quiserem ver crente intimidado, vão ver crente glorificando a Deus. Isso é ser anabatista. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, venha sobre nós o teu Espírito, Senhor. Traga a convicção de pecado que leva ao arrependimento. Que traga aqueles que estão afastados a reconciliação. Ó Deus, traz aquele que está negligente ao centro da batalha para cumprir a sua missão, Senhor. Traz a coragem, meu Deus, dos heróis, daqueles que, como Estevão, apedrejados, não estão vendo pedras, estão vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em nome de Jesus, converte vidas. Se houver alguém nessa noite que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Se houver alguém, nós vamos orar por você nesse momento. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Deus, saia de onde você estiver e venha aqui à frente. Vem aqui. E nós vamos orar. Nós vamos orar pela tua vida. Se houver alguém, esta é a oportunidade, o momento de você se reconciliar, de você entregar seu coração a Cristo. Venha. Venha. Saia daqui diferente. Saia daqui diferente para a glória de Deus. Amém, irmão Márcio. Glória a Deus. Aleluia. Há lugar para você também. Venha em nome de Jesus. Você que precisa se reconciliar, você que precisa entregar a vida a Jesus, saia de onde você estiver. Junte-se a estes que estão aqui. E nós vamos orar por você. Venha em nome de Jesus. Tome a decisão agora
Deus está esperando por você nessa noite. Ele te trouxe aqui. Soberano Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui vindo para a reconciliação com o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa perdoar os pecados, as omissões, as faltas. Que o Senhor, pelo poder santificador de seu Santo Espírito, os reabilite e renove. Que o Senhor lhes assegure a paz que acompanha o teu perdão. E que o Senhor, meu Pai, lhes dê o poder do alto para seguirem vitoriosos, ó Pai, contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo. Te agradeço por suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Louvado.